Máquinas na Pan foi convidado para participar de um podcast com duas feras da indústria automotiva e diretamente aqui do maior templo do automobilismo nacional, que é Interlagos, em comemoração aos 60 anos do Mustang. Então essas duas feras me convidaram. Primeiro, Alex Machado, que é diretor, engenheiro da Ford para a América do Sul, vai contar muita história para a gente. E o eclético multiplataforma Jorge Moraes, que é UOL, é CBN, ou seja, é o meu mestre, um cara com quem eu sempre aprendo muito da indústria também. Então, a gente vai falar de racing, vai falar do Mustang, vai falar de produto, vai falar de tendência e do que vem aqui para frente. Não é isso, Alex? Exato, vamos lá. Falando do templo nosso do automobilismo. E tem uma ligação muito grande com a Ford. Olha só, em 72 a gente teve a primeira prova aqui inaugural, que era uma prova experimental, só para ver se Interlagos ia entrar no circuito mundial da Fórmula 1. Quem venceu essa corrida foi o Carlos Reutemann, um argentino, mas não valeu. Só 9 carros na pista e como teste, para nossa sorte, o argentino venceu, mas não levou. Ano seguinte, 73, Emerson vence aqui com motor Ford Cosworth. Em 74, de novo, vitória da Ford com Emerson. E em 75, José Carlos Patti, também com a Brabham Ford, vence aqui em Interlagos. E Interlagos, então, já começou com uma história da Ford, ou seja, vencendo na Fórmula 1. Eu acho que esse DNA de motorsports é muito importante para o oval, não é, Alex? Não, sem dúvida. E lembra esse fim dos anos 60, toda a década de 70 e boa parte da década de 80, o Ford Cosworth reinou, não? E agora, parte dessa conversa é muito importante, a Ford fechou um contrato para voltar para a Fórmula 1 já em 2026, junto com a Red Bull. Então, toda a parte de propulsão vai ser desenvolvida pela Ford. Então, isso é quando a gente fez isso uma vez, a gente sabe que vitória vem por aí e a gente está muito, muito animado realmente com esse projeto. Já tem muita gente trabalhando nisso. Eu queria hoje aproveitar com vocês e falar um pouquinho sobre como que o meu trabalho, eu sou diretor... Queria que você se apresentasse, porque isso é um negócio que é super importante. Sim, né? sim. Então, Alex, para você não confundir isso aqui. Né? Um engenheiro naval, que é jornalista, e um engenheiro de fato, que é desenvolvedor de grandes projetos e que realmente vai fazer com que os novos Fords que virão por aí sejam diferentes. Esse daqui não deixa o navio afundar, certo? E você tem que manter o navio. Meu nome é Alex Machado, eu trabalho na Ford há 29 anos, eu sou engenheiro, eu já morei em vários lugares do mundo pela Ford e é grande prazer estar na frente de legendas como vocês aqui hoje. Obrigado. Hoje na Ford a gente tem 1.500 engenheiros, hoje na América do Sul, a grande maioria deles aqui no Brasil. E qual que é o nosso trabalho? A gente olha esse trabalho também de corrida e tudo mais, e a gente está sempre vendo como que a gente pode contribuir e como que a gente pode receber também informações relevantes, né? Que uma coisa alimenta a outra no fim do dia. As informações de imprensa contribuem para que a engenharia enxergue o que de repente tenha passado o olhar técnico de um engenheiro, que é bem preciso, não é isso ou não? Ou que faça até, complementando, ou que faça até uma modificação depois de a gente fazer um teste e passar os nossos inputs para vocês? Sempre faz, sempre faz. A gente tem, obviamente, todo o nosso sistema de desenvolvimento de produto, né? Um produto, ele demora 3 a 4 anos da sua concepção, quem que é o cliente-alvo, quem que realmente vai ter muito interesse por esse produto, quais são as grandes expectativas. E conforme a gente vai chegando na fase de lançamento, e obviamente durante todo esse processo, a imprensa, a gente tem os modelos anteriores e tudo mais, tudo isso entra num funil de prioridade, como todo engenheiro, certo? E isso nos ajuda a priorizar e a gente já visualiza o que vai ser o futuro desse produto. Eu acho que o Ford Cosworth, como você bem falou, ele teve um peso muito forte nessa história. E aí a gente chega no Mustang, né, que até você vendo a literatura, eles falam muito, 1964 é 64.5, né, dá muito bem a data, ou seja, dia 17 de abril, mas eles colocam 64.5. Eu queria que você colocasse para a gente a importância do Mustang na história da Ford. Ou seja, o que é mais relevante desse ícone, que para mim é um dos mais emblemáticos muscle cars. Quando você fala em muscle car, acho que a pessoa primeiro se remete ao Mustang, né?
mas na história de produto. O que isso agrega para o produto? Vamos começar pelo Mustang, né? 1964. Por que isso foi um marco para a Ford e a indústria inteira abriu o olho depois do que isso aconteceu? Porque não existia nada similar a isso em 1964. Um esportivo pequeno para os padrões americanos, né, com esse sex appeal, essa que é a grande verdade. E o que aconteceu? Havia uma previsão de se vender 100 e poucos mil veículos, e em um período de um ano, em 18 meses, se vendeu 1 milhão de veículos. Então, e não era um veículo, como muitos pensam, para o homem. O que aconteceu? A primeira pessoa que comprou foi uma professora de kindergarten, de escola fundamental. Foi a primeira cliente que comprou. Então, assim, era algo que, se você fizesse uma pesquisa de mercado, os clientes não iam saber o que eles queriam. E isso é muito, muito distinto, certo? Quando uma marca consegue transcender isso e falar, eu não vou perguntar para os meus clientes o que eles querem, mas eu vou antecipar o que meu cliente quer, mas ele não sabe o que ele quer. Então, o Mustang foi muito disso ali naquela primeira década, né? E aí ele foi evoluindo. Daí, já vou andar lá para frente, certo? Daí teve a crise do petróleo, ele cresceu, daí ele teve que diminuir por causa da crise do petróleo na década de 70. Aquele 74 que foi V6, foi o único V6, foi por conta da crise do petróleo? Sim. 73. Mas então, vamos agora andar um pouquinho para frente. Como que esse negócio foi para a corrida, certo? Evoluiu. A princípio não se pensava muito nisso, mas o que aconteceu? Nos Estados Unidos, muita competição. General Motors e Ford, certo? NASCAR. Qual que era o tema? A briga era tão grande que era win on Sunday, sell on Monday. Vença no domingo e venda na segunda-feira. Isso realmente acontecia naquela época, na década de 70, na década de 80. Então, essa história com a corrida se ligou muito fortemente ao negócio. E quando isso acontece, eu acho que assim, esse tema que a gente pensa, corrida e carros de rua. Poxa, mas por que a Ford decidiu investir na Fórmula 1 se essa tecnologia não vai para os carros de rua? Eu acho que tem 3 grandes pilares aqui. A primeira é o negócio. Se você conseguir alguma coisa com um negócio que funciona, vai dar certo. Mas não é só isso. Você precisa ver a tecnologia. Como que você transfere essa tecnologia de um lado para o outro? E o terceiro é cultura. Quando você começa a olhar mais seriamente para a corrida dentro de uma corporação, as pessoas começam a pensar diferente. E aí eu vou dar alguns exemplos disso daqui a pouco, tá? Cosworth e Escort. Era o Escort 2000, alguma coisa assim, né? Que tinha aquele asa aerofólio, lindo. Eu trabalhei na Inglaterra em 97, 98, então eu vi esse... Mão inglesa, o carro aparecia, cores exóticas. Eu vi esses bichões lá. Foi exatamente isso. Europa, rally é muito forte. Então o que aconteceu? A gente conseguiu ligar o business, o negócio, né, a algo que era desejável. E aí, quando eu falo business, como que você faz um carro que o cliente possa comprar, né? Vamos pensar aqui no Mustang. Esse Mustang, essa geração, a gente vai estar lançando o GT3, o GT4 e o GTD. O que é GT3, GT4 e GTD? GTD é mais de 800 cavalos. Isso daqui é um carro de corrida que você compra na revenda. Quem faz isso? Está dentro da garantia, certo? Então, aqui você pegou o primeiro pilar, que é o negócio, tá? A parte de tecnologia, aqui eu posso ficar... Talvez a gente vai precisar de outro podcast para isso daqui, porque é meu trabalho, certo? Vocês vão falar, poxa, mas o que é que vem lá da Fórmula 1 para cá? Muita coisa. Quando você fala de Fórmula 1, ele ajudou a vender carros da Ford ou não? XR3 conversível. Você sabe o que eu estou mostrando aqui? Ayrton Senna. Olha. A época do XR3, com certeza, né? Foca. Quebra o foco. Scott XR3, ícone até hoje. Quem é dessa geração
arrepia quando escuta disso daqui. O XR3 vermelho, conversível, não conversível, certo? Você tem quantos anos? Tinha aquele 48, branquinho, mano? eu tenho 52. Então tá bem, viu? Então, assim, é muito importante que os 3 pilares estejam alinhados. O time da Europa, com Rally e a produção do Escort, conseguiu alinhar, né? Vamos pensar em tecnologia de ponta. Primeira coisa que é mais óbvio, tem as coisas óbvias, que é a aerodinâmica, certo? A aerodinâmica, claro, é bom para os dois, Mas daí vamos pensar, vamos pensar no caso do Mustang aqui. A aerodinâmica, depois vocês vão ver a frente dele. A aerodinâmica, olha na frente da roda ali, captando o ar. Então e isso vem da Fórmula 1, como você captar o ar, fazer o ar movimentar dentro do veículo, é essa entrada aqui, ó, que eu tô falando. Eu queria mostrar isso aí. Ali. A Benetton Ford do Nelson Piquet tinha essa frente de tubarão. Então o que acontece? O ar que entra por aqui, ele vai sofrer um tratamento. Um tratamento para que ajude na aerodinâmica do veículo. Interfere no CX. Resfriamento dos freios. E é isso que é importante. Resfriamento dos freios. Ele gera uma zona de refresco na caixa de roda. Porque se você pega um carro desse e pega uma pista dessa, dá 3, 4 voltas no limite com um carro de rua, o freio não vai aguentar. Sim. Com essa refrigeração, ele vai mais longe, tá? Então, assim, é um conhecimento que, sim, vem de Fórmula 1, vem de áreas de alta tecnologia. E vamos lembrar, daí tem as coisas menos óbvias. Vamos pensar software. Hoje, um carro, meu time de engenharia lá, a gente ainda tem bastante gente na parte que a gente chama de hardware, carroceria, elétrica e tudo mais. Motores. Software, hoje eu já tenho 30% da minha equipe de software. Não só de conectividade, mas para fazer os módulos eletrônicos, um conversarem com o outro e tudo mais. Vou dar um exemplo. Hoje o nosso time aqui no Brasil trabalha com as novas gerações de híbridos da Ford Mundial. Se eu consigo, numa bateria de um híbrido, através de software, a gente está conseguindo isso hoje. Se eu consigo fazer com que essa bateria, ao invés de 100 km, ela anda 102 km, esses 2% é um ganho brutal. E isso, da onde que vem essa obsessão? Primeiro, vem das grandes corridas, né? Da parte realmente de... Porque se você... O laboratório é a pista. O laboratório é a pista. Então, muitas vezes, essa demanda está lá em WRC, né? nas grandes corridas mundiais. Uma vez que você desenvolve alguma coisa ali, fala, o que eu posso fazer para voltar para cá? Mas não quer dizer muitas vezes que você vai pegar e vai ficar com aqueles 102 km. Você vai diminuir a bateria. Na hora que eu diminuo a bateria, eu reduzo 10 quilos da bateria, 5 quilos da bateria. Daí o carro fica mais rápido. Né? Então o que acontece? E isso está acontecendo. A gente pega muitas vezes as sacadas de software que o pessoal... gerenciamento de acelerador com frenagem, né? Como que você faz isso assim, no limite do limite, inteligência artificial e tudo mais. A gente traz isso, reprograma os carros e muitas vezes ganha mais do que os 2%. Só que daí a gente evolui e manda de volta. Né, manda de volta essas soluções para que o pessoal da corrida também possa ver o que eles podem usar lá. Então tem coisas que são diretas, materiais, né, desenvolvimento de materiais, mas tem coisas que cada vez mais nessa área de software são muito indiretas. É um grande laboratório mesmo. Exato. Como é essa convivência? Como é que se dá essa convivência entre um Coyote V8, que é aquilo que a gente está acostumado a ouvir? Porque se você não concordar comigo, você talvez não entenda um pouco de motores 8 cilindros. Não existe ronco mais bonito na indústria automotiva dos carros palpáveis. Porque uma coisa é você customizar com a empresa que faz um escapamento fora do padrão, usa um Inotec, mexe lá no GT3 RS, mexe numa Ferrari, enfim, mas aqui não.
Exato. Aqui é um negócio raiz, que vem de série. Não, Como é que viver com isso aí? Vamos lá, vamos experiência do cliente, certo? Então, eu dirigi durante 2 anos um Mustang V8. Você pode voltar Certo? lá. Opa. Volta lá para a gente trazer essa tela, que é importante focar nisso aí. Né? Durante 2 anos eu dirigi esse Mustang V8. Eu tenho 3 filhas, minha esposa e 3 filhos. Era o carro do dia a dia. Mais meu do que elas, Tá. mas eventualmente elas também dirigiam. Se sentiam as rainhas da estrada, certo? E para mim, fantástico. O ronco, como você falou, é uma coisa... Inenarrável. E ele tem aqueles modos do escapamento, certo? Então você pode ter o modo silencioso para você usar às 6 horas da manhã quando você está saindo de casa para não acordar seu vizinho. E pode ter o modo Drive. quebra a parede, né? Eu às 6 da manhã eu saio com quebra a parede. Então, Como é o nome do vizinho? É Alex também, Alex meu vizinho. também. Mas Alex é jogo duro. Mas lá na Bahia, né? até o dia que eu falei, Alex, você tem algum problema com isso? Ele falou, de jeito nenhum. Eu sendo acordado, música. eu sendo acordado por um V8 do Mustang aqui, eu tô feliz. Bom, mas experiência do cliente. Eu adoro isso daqui, carro fantástico da minha vida. Elas se sentiam em outro nível. O que aconteceu? Mais recentemente, a minha esposa está com um Mach-E. Vamos voltar com ele aqui. Um Mustang Mach-E elétrico. Faz 4 meses que ela está com esse carro. Ela não volta, né, para outra coisa. Chegou aí, é difícil voltar. Então a gente mora ali próximo a Salvador. Tem uma autonomia ali de um dia 100 km, 120 km. A gente tem um carregador em casa. Tá resolvido. A liberdade dela não ter que ir num posto de combustível. E aí porque aqui são opostos, certo? Um silencioso, um santuário. Isso aqui é um santuário, né? De pessoas refinadas, isso daqui é uma agressividade. Isso daqui, como você falou, isso daqui é paixão. É paixão, né? Exato, é emoção. Então, assim, hoje eu vejo minha esposa, ela fala, não consigo mais sair desse elétrico. Então, casa muito bem com a experiência dela. Eu adoro, porque esses dois aceleram de 0 a 100 em 4 segundos, certo? Você tem o melhor dos mundos. Né? Eu adoro os dois, mas são experiências bem Sabe, distintas. Jorge, eu tenho visto muito, as pessoas perguntam muito para você, perguntam muito para a gente, naturalmente, o mundo vai ser elétrico? Vão acabar os carros a combustão? A minha leitura é que é uma opção, você tem uma opção, e esse mundo está eclético também no universo da eletrificação. Mas a gente, quando fala de Mustang, a gente traz muito à tona também a paixão, né? Durante a coletiva, o Rogério Gofarbi pontuou muito bem, inclusive, os filmes. Mandar um abraço para o meu amigo Rogério Gofarbi. Abração, viu? Pontuou muito, recado que viu. Pontuou muito bem a história de os filmes com o Mustang acaba roubando a cena, ou seja, acaba roubando o protagonismo. A gente viu isso em Bullitt. Quando você fala do Steve McQueen, talvez o cara não lembre o nome do filme. Quando você fala Bullitt, na hora ele marca Gone in 60 Seconds com o Nicolas Cage, a mesma coisa com o Eleanor, né? Então são carros que viraram emblemáticos. Uma história que eu fui atrás, achei muito interessante, Jorge, como que também o Mustang entrou na Europa. A maneira de entrar na Europa, porque a Europa sempre foi um mercado muito fechado em cima de superesportivos, Ferrari, Lamborghini, aquela coisa toda, e teve um filme que marcou uma época de 66, não sei se vocês vão lembrar, vocês não eram nascidos ainda, chamado Um Homem e uma Mulher, de Claude Lelouch, e protagonista Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée. É uma memória. Ele escolhe, para o filme, o ator escolhe, ele é um piloto de corrida, e na Europa, ele morava em Deauville, que é da costa da França, ele escolhe o Mustang. E ficou famoso, Mustang 184, para protagonizar o filme. E o Claude Lelouch fala, peraí, a gente vai ter uma briga aqui com patrocinadores que são as indústrias europeias. Eu preciso desses caras. Ele fala, não, é minha paixão, pode mandar conta para mim. E o sucesso do filme foi enorme. A cena, ele, num Mustang conversível, andando na areia, até hoje, qualquer trecho que você veja desse filme, o homem ou a mulher, o trecho que mais aparece é ele na praia,
no Mustang conversível, acelerando quando queimar, dando cavalo de pau, aquela história toda. Então eu acho que o Mustang ele criou uma disruptura emocional, não só fechado no continente norte-americano, né? Ele teve uma expansão muito grande para a Europa, depois para a Ásia, enfim. Essa entrada que ele teve nos outros mercados, eu queria entender de você. A que se deve isso? É sua paixão? É tecnologia? É a história do muscle car, que na época também estava em alta? Qual que é essa fórmula? Alex, enquanto o Alex está falando, gente, a gente está mostrando imagens dessa cena, né, um trecho rápido do filme. Alex Ruffo, que filme, hein, meu amigo? Que imagem. Espetacular e muita emoção. Na verdade, o que eu vejo, Jorge e Alex, a emoção e os pilares que a gente tem aqui no Brasil de emoções são futebol, racing e automóvel, que é o que os caras gostam, né? E tem um deles, antes de perguntar para você essa essência da Ford, vale até colocar uma coisa muito interessante. Dentro do racing aqui no Brasil, não preciso nem falar de lá de fora, mas no Brasil, só para vocês terem uma ideia como a Ford marcou presença muito grande no racing. Eu já tinha comentado a história de Interlagos. Então, primeira vitória do Emerson, a gente já falou, com o Ford Cosworth em 70, né, aquele título que ele ganhou e deu o título póstumo. A vitória dele deu o título póstumo para o Johan Rindt, em Watkins Glen. Depois, olha só, olha que loucura como você consegue fechar conta nisso aqui. A primeira vitória do Piquet foi com o Brabham Ford em 80 em Long Beach e a última dele também com o Benetton Ford em 91 no Canadá. É o que eu olha disse, só, é o que eu disse. A última vitória do Ayrton em 93 na Austrália com motor Ford na McLaren. Aí ele já era McLaren. Aí vem uma história de Christian, primeira vitória do Christian na Fórmula Indy, em Elkhart Lake, em 99, também com motor Ford, era a época de Newman Haas com Ford. Então a gente vai juntando uma coisa com a outra, o brasileiro ele já foi contaminado com essa história da Ford, com a paixão pela Ford, por motorsports. Eu te pergunto, de que maneira que vocês conseguem transportar isso para os pilares da Ford? Que pilares são esses? Então, quando a gente fala corrida e quando a gente fala montadora, esses três pilares têm que estar andando junto ao mesmo tempo e tem que dar certo, senão ele não vai adiante. O negócio tem que dar certo, a troca de tecnologia entre pista e rua tem que acontecer, e aí a engenharia e tudo mais, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, e a cultura da empresa, certo? Então, deixa eu lembrar uma história aqui do nosso patrono Henry Ford, né, o fundador. A Ford foi lançada em 1903. Só que em 1901, vocês provavelmente conhecem essa história. Ele venceu uma corrida. Ele venceu uma corrida famosa naquela época. E lembra lá, 1901, certo? Qual que era o grande problema em 1901? Era poluição também. Mas poluição das fezes dos cavalos, certo? Olha, então, a mesma... A matriz energética era outra. A matriz energética era outra. Cocô de cavalo. Então, olha o que está acontecendo 120 anos depois, certo? Uma mega transição energética, certo? Naquela época era um grande problema de poluição, sim. E naquela época estavam começando as corridas. Para falar, poxa, esses novos cavalos aqui, que estão substituindo as carroças, certo? Correm muito mais do que os cavalos. Então, ele ganhou essa corrida, ele não era piloto, ele realmente, eu li um livro que ele, depois que ele falou, que terminou essa corrida, ele falou que nunca mais ia ser um piloto de corrida na vida dele, porque ele morreu de medo. E por que ele correu essa corrida? Pelo negócio. O prêmio que ele ganhou ajudou ele a fundar a Ford 2 anos depois. Né? Ele não precisou todo o dinheiro dos banqueiros da época, certo? E Le Mans? Não, Le Mans. Nossa. Então, daí você já foi para eu pulei para o meio do 60. caminho, porque a gente vai... Está bem perto da gente, né? 60. E são coisas... 66 a 69, o Ford GT, olha que loucura que foi isso. O GT40, ele ganhou 4 corridas consecutivas. 69, 70, 71 e 73, não, 66, 67, 68, 69, e foram as únicas 4 corridas que a Ford participou de Le Mans e falavam que era o matador das Ferraris. Ou seja, olha que história que vocês tiveram também dentro de Le Mans. Exato. Então, mas deixa eu falar da cultura ligado a isso. O que aconteceu com Le Mans? E depois eu posso até expandir um pouquinho, Barra 1000 nos Estados Unidos, certo? Barra, o que é Barra? Aquelas picapes, aqueles jipes no meio do deserto.
a vitória de Le Mans mudou a cultura da empresa por décadas. Foi um outro disjuntor. Exato. Que acendeu na Então, Ford. o que acontece? A empresa, a gente começa a pensar como esse negócio, isso aqui é um bom negócio. Vender esses produtos de fábrica para as pessoas, isso daqui dá lucro também. Vender peças, vender serviços, vender kits que aumentam a potência do seu veículo, 200, 300 cavalos. Nós estamos fazendo isso agora. Porque na ponta da linha tem que ter a venda, senão é poesia. Exato. Então você faz, quando eu falo que a cultura muda, todos nós começamos a pensar, peraí, isso daqui é um pilar importante, corrida é importante para a companhia. Isso daqui não pode ser um cheque gordo para o time de vendas e marketing para ir lá, vão lá ganhar a corrida para fazer branding. Não existe branding sem fazer a máquina girar financeira. Então isso, para nós engenheiros, por exemplo, a gente já começa a pensar em acessórios, a gente começa a pensar em uma série de coisas adicionais e a gente começa a pensar em novas gerações de veículos, como foi o próprio Mustang 1964, certo? Então a gente tinha a NASCAR naquela época, que era o ganhe no domingo e venda na segunda, certo? E isso também estimulou a própria criação do Mustang também. E assim, por que eu falo do barra 1000? Olha a linha hoje que a gente tem com Bronco, e aqui eu estou falando do Bronco grande, a Ranger e a F-150. Essa linha hoje tem os derivativos Raptor, certo? Você vê nos Estados Unidos, são produtos sendo lançados nos últimos meses. Agora, a Raptor chegou aqui primeiro. A Ranger Raptor chegou aqui primeiro do que nos Estados Unidos. Estava lá em Nova York junto com o Bronco Raptor esses dias. Então, um Bronco Raptor com pneu 37 polegadas de fábrica, certo? Uma Ranger Raptor com 33 polegadas de fábrica, você pode facilmente chegar a 35 polegadas, né, naquela abertura de caixa de roda. Então você acaba fazendo essa mudança cultural, faz com que obviamente, são produtos muito mais profitables do que os produtos normais. O mix de produção da Raptor na Ranger nos Estados Unidos é 30%. Quando a gente não queria chegar logo na Raptor. Eu quero, dos anos 60, eu quero inserir uma oficina que eu conheci, eu tive o prazer de cumprimentá-lo, Carroll Shelby. Esse personagem foi um personagem de severa importância, né? Eu digo severa porque importância bruta para a história da Ford, hoje Ford Performance. Customizar com Carroll Shelby. Isso foi sinônimo de grife e continua sendo, porque Mustang Cobra, a linha Cobra para dentro do Mustang, com a assinatura dele, com tudo aquilo que foi construído. É um pilar associativo que trouxe dinheiro para a montadora? Sim, claro. Não, é isso que eu estou falando, que a diversão, a corrida tem que estar ligado a um veio de negócio que funciona. Eu comentei da Raptor porque é exatamente o Shelby. Shelby é exatamente isso, é um derivativo. Obviamente aquilo ali não é só adesivo, certo? É muito mais do que adesivo. E numa oficina você vai entender a transformação. Exato. Uma coisa que você pode colocar na rua, você pode colocar na pista, e o negócio para a montadora é muito melhor. Não é só branding, mas é um grande negócio. Então, a Ford está entrando na Fórmula 1, a Ford agora vai entrar no Paris-Dakar com a Ranger, certo? GT3, GT4 e GTD com o Mustang. E outra coisa importante, o Mustang hoje é o único carro de fábrica que corre nos 6 continentes todos os dias da semana. Todos os dias da semana tem uma corrida nos 6 continentes que tem um Mustang participando. Isso é um dado que o nosso CEO levantou, Jim Farley, e passou para a gente outro dia. É impressionante, porque você começa a fazer uma popularidade de algo que é totalmente inacessível. Então aí você combina Le Mans, você combina barra 1000, você combina Fórmula 1, você combina todos esses eventos e também com um sistema produtivo que você vai conseguir fazer 20 mil, 30 mil, 50 mil veículos por ano. Alex, o Jorge falou de performance. Eu voltando um pouco atrás, eu sempre tive a seguinte dúvida. Quando nasceu em 64 o Mustang, a Ford já tinha a pretensão de transformá-lo num carro de alta performance ou era mais um player dentro do mercado esportivo? Não, era Ford Mustang ou era Mustang?
Era Ford Mustang. Era Ford Mustang. Hoje Ford é Mustang. Era Ford Mustang. A marca se sobrepõe ao oval. E o que aconteceu? E também não era o enfoque inicial. Né? Era a demanda que trouxe isso. Foi exatamente a evolução ali de 68, 69. Viu que... Não, na verdade, primeiro ponto, né? Você tinha uma previsão de vender 150 mil carros no primeiro ano. Você vendeu 1 milhão em 18 meses. Então, foi um espanto para toda a indústria naquele momento. Então, a partir disso, o que acontece? Virou a joia da coroa, certo? Então, a partir daí, falou, pô, peraí, vamos expandir esse negócio. De repente, virou Mustang, não era mais Ford Mustang. Por isso que eu estava pensando, mas rapidamente já virou Mustang. 68, 69 já virou Mustang. É o melhor Mustang de todos os tempos. Melhorou na cabine, melhorou o modo de condução, melhorou o banco, melhorou a ergonomia, melhorou tudo. Só não traz o câmbio manual para poder trazer aquela sensação de esportividade. E você gosta do câmbio manual, que eu sei. Fala um pouco desse Mustang atual em termos de engenharia e performance. Esse Mustang tem 488 cavalos, mas a palavra é até perigosa. Ele é agressivo e dócil. Então, o sistema de controle de estabilidade dele é espetacular. Você pode colocar no sistema de pista e drag, ele não vai estar cortando a sua aceleração, o traction control é totalmente desabilitado, só que você vai conseguir fazer curvas com eficiência. Obviamente, num ambiente no limite, como nós temos aqui na pista, certo? Então, eu diria que a tecnologia que ele tem de software hoje, ligado ao que ele já tinha bom de hardware, toda a parte de suspensão, todo o sistema de controle de amortecedores, que vocês conhecem muito bem. Então, agora, isso está muito mais integrado com o software do que a versão anterior. O carro te protege mais. Te protege e suspensão, ela lê, né, o piso, são 1000 leituras a cada segundo. Né? Então, qualquer pequena imperfeição, claro, buracos ainda mais críticos, mas esquece buracos, mesmo situação escorregadias e tudo mais. Eu vou retomar o ponto que o Jorge trouxe de câmbio manual. Eu sou muito old school. A minha paixão era aquele Mustang 64, 65, 66, na verdade que era a mesma geração de Mustangs. Não caberia hoje, com essa história dos 60 anos, ter uma Special Edition old school, um carro sem esses gadgets de controle de tração, de estabilidade e tal, mas com a tecnologia que tem hoje, mais puro. Ou seja, para câmbio, com a powertrain, mas mais puro, com o câmbio na mão, o carro mais na mão, não caberia assim uma assinatura 60 anos de Special Edition? Olha, eu querendo me meter na vida dos caras aqui. Nos 60 anos a gente não vai ter, mas acho que você deu uma boa sugestão. Vamos trabalhar em cima disso daí. Quem sabe a gente consegue trazer nos 65 anos. É isso aí, meu amigo. Vamos ganhar dinheiro. Obrigado, super obrigado, Alex. Mais uma vez, Alex, foi massa. Conversa massa, hein, meu amigo? Parceiraço. Encerra por aqui, não? Sabe muito. Eu acho que podemos encerrar, né? Gente, aula, né? Vamos encerrar, Alex. Senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas falando de Mustang. Valeu, carona. A gente se encontra na PAN, no Auto Ranking, no UOL, na CBN, onde a gente se encontra. É isso aí. Então, pessoal. Valeu.